Existe um instante, um único momento de poder absoluto que separa os homens comuns dos homens extraordinários. Não acontece quando você fala. Não acontece quando você impressiona. Acontece quando ela te toca. É quando ela te abraça. Neste exato segundo, enquanto suas palavras ecoam em sua mente, milhões de homens ao redor do planeta estão destruindo chances de ouro. Eles recebem abraços de mulheres que os desejam secretamente, mas reagem de forma tão catastrófica que assassinam qualquer fagulha de paixão antes mesmo dela ganhar vida. Você reconhece essa cena? Aquele momento suspenso no tempo quando ela te envolve e você sente a mudança no ar. O corpo dela se ajusta ao seu por segundos extras. O perfume dela invade seu sistema nervoso e uma corrente elétrica invisível circula entre vocês dois. O que você fez nesse instante pode ter selado seu destino. Ser apenas mais um rosto esquecível ou se tornar o homem que faz o coração dela disparar quando fecha os olhos e pensa em você. Hoje vou lhe entregar um sistema completo do que fazer ao abraçar uma mulher. Mais que isso, vou revelar uma técnica psicológica avançada que 97% dos homens desconhecem completamente. A meta é que seu abraço desperte impulsos primitivos que ela nem sabia que existiam, fazendo-a pensar obsessivamente em você sem conseguir explicar por quê. A realidade brutal é esta. Abraços são a linguagem secreta e ancestral da atração feminina. São códigos neurológicos que ela transmite, frequentemente sem consciência disso. E como você decodifica esses sinais, determina se você permanece eternamente na zona da irrelevância ou se acende nela um fogo que consome qualquer resistência. Vamos destruir a primeira ilusão. Nem todo abraço é cortesia social. Alguns abraços são testes disfarçados de predador. A cada abraço, uma mulher executa inconscientemente um scanner emocional completo da sua personalidade. É como um detector de mentiras biológico, avaliando 3 pilares fundamentais. Primeiro, seu núcleo de poder interior. Você desmorona como um castelo de cartas ou permanece sólido como rocha? Segundo, sua liderança instintiva. Você assume o comando da situação ou deixa tudo à deriva do acaso? Terceiro, sua energia magnética masculina. Você projeta uma força que faz ela se sentir profundamente feminina e protegida, ou transmite a vibração mortal de melhor amigo. Esse processo acontece em milissegundos, mas os resultados duram eternidades. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: você tem domínio absoluto sobre sua mente, não sobre circunstâncias externas. Compreenda isso e descobrirá força inesgotável. No território da atração, isso significa que você não controla quando ela vai te abraçar, mas possui controle total e definitivo sobre como vai responder quando o abraço acontecer. É precisamente aqui que a maioria dos homens comete suicídio social. Visualize a cena em câmera lenta. Ela se aproxima com intenção, abre os braços como asas e te oferece um abraço carregado de energia. Seus corpos se encontram, ela derrete contra você. E por um momento eterno, vocês dois existem em perfeita harmonia universal. E então, você executa o erro que mata toda a magia do universo. Você se transforma em uma estátua de gelo. Dá uns tapinhas mecânicos nas costas dela, como se estivesse cumprimentando seu tio no churrasco. E se afasta com a velocidade de quem tocou fogo vivo. Neste momento devastador, sem perceber, você transmitiu uma de 2 mensagens letais. Ou você não possui interesse romântico nela, ou você é completamente incompetente para lidar com intimidade física. Resultado: na mente dela, você foi instantaneamente arquivado como homem inofensivo, que é o oposto de homem irresistível. Mas por que algo tão simples pode ser ao mesmo tempo tão profundo? Antes de dominar a mecânica correta, você precisa compreender a neurociência que explode no cérebro dela durante um abraço magnético. Quando uma mulher abraça um homem que desperta a atração genuína, uma tempestade de 3 químicos poderosos é liberada. Primeiro, oxitocina, o hormônio da conexão tribal, que forja vínculos emocionais. Segundo, dopamina, o neurotransmissor do prazer puro, que gera sensações de recompensa e vício. Terceiro, noradrenalina, que acelera o coração e cria aquela sensação inebriante de borboletas no estômago. Mas aqui reside o segredo que poucos homens descobrem. Esses químicos só são liberados se ela estiver minimamente interessada em você, e mais importante, se você souber conduzir o abraço com masculinidade autêntica e confiança inabalável. Como pilotar um carro de Fórmula 1. O motor tem potencial para explodir de 0 a 300 em segundos, mas apenas se você dominar quando acelerar, quando frear
e quando manter a velocidade perfeita. A diferença entre um abraço comum e um abraço magnético é a mesma diferença entre uma música tocada por um iniciante e uma sinfonia executada por Beethoven. As notas podem ser similares, mas o impacto emocional é completamente diferente. Agora vamos entender as técnicas do abraço magnético. Passo número 1. O posicionamento do predador. Quando ela se aproxima, você deve se posicionar completamente, de frente para ela, como um lobo alfa enfrentando seu território. Zero desvios de olhar, zero distrações. Abrace-a com ambos os braços, criando um envelope completo de proteção. Parece elementar, mas é aqui que 80% dos homens falham. Eles tentam parecer descolados e acabam oferecendo aquele abraço lateral, usando apenas um braço, frequentemente olhando para outros lugares como se estivessem observando o ambiente. Parece pouca coisa, mas a mulher sente isso na hora. Hoje em dia eu percebo isso na prática com minha atual namorada. Às vezes estou distraído e abraço ela desse jeito sem querer, mas ela percebe na hora. Virei sua amiguinha agora, é? Ela brinca. Entre casais esse erro vira apenas uma brincadeira. Porém, diante de uma mulher que você está conhecendo ele, pode ser a diferença entre ela te ver como um amigo ou como um possível romance. Portanto, deixe esse tipo de abraço descolado para colegas de trabalho e parentes distantes. Quando se trata de uma mulher que desperta seu interesse, você deve criar um mundo onde só vocês dois existem por aqueles segundos preciosos. Passo número 2. O contato estratégico de dominância. Agora vamos às suas mãos. Suas mãos têm missões específicas e calculadas. Uma mão vai para a região superior das costas dela, firme como rocha, mas nunca possessiva. A outra deve encontrar seu lugar na região lombar, criando uma sensação sutil mas poderosa de proteção masculina. Não é um toque sexual. É um toque que comunica numa linguagem primitiva. Você está completamente segura em meus braços. Pressão deve ser sentida. Ela precisa experimentar o calor da sua mão através da roupa. Precisa sentir a solidez do seu abraço, envolvendo-a como um campo de força invisível. Toques tímidos e hesitantes transmitem insegurança, não magnetismo. Passo 3. A sincronização respiratória primitiva. Aqui está um segredo neurológico que poucos homens conhecem. Mulheres inconscientemente sincronizam sua respiração com homens que as atraem profundamente. É um mecanismo de sobrevivência ancestral. Respire lenta e profundamente, como um predador em completo controle. Permita que ela sinta o ritmo hipnótico da sua respiração através do seu peito. É como se vocês dois estivessem dançando, uma música cósmica que apenas almas conectadas podem ouvir. Esse sincronismo respiratório ativa os neurônios espelho dela, criando uma sensação de conexão que vai muito além do físico. É como se vocês compartilhassem a mesma fonte de vida por alguns segundos eternos. Mas lembre-se, nunca force o abraço por mais tempo do que o natural. Se você abraça e ela fica alguns segundos a mais, você espera ela se afastar. Porém, se você abraçar e ela logo faz o movimento para se afastar, não segure. Deixe para ela decidir se vai ficar no abraço ou não. Passo número 4. A pressão da confiança absoluta. Durante o abraço, aplique uma leve pressão que comunique poder sem desespero. Não é o abraço frouxo de um amigo inseguro, mas também não é o aperto desesperado de quem está se afogando. É a pressão exata que transmite proteção, força e controle emocional. Pense na diferença entre o aperto de mão de um empresário de sucesso e o de um vendedor inexperiente tentando impressionar. A confiança autêntica se transmite através do toque como eletricidade através de metal. Último passo: a separação. A forma como você termina o abraço é tão crucial quanto o abraço em si. É neste momento final que você pode plantar uma semente de obsessão na mente dela que crescerá como uma planta carnívora durante dias. Jamais se afaste de forma abrupta, como se tivesse queimado a mão. Em vez disso, diminua gradualmente a pressão dos seus braços, permitindo que ela experimente sua presença se desfazendo lentamente, como a última nota de uma música inesquecível, ecoando no silêncio. Quando vocês se separam completamente, mantenha o olhar direto nos olhos dela por exatos 3 segundos. Nem mais, nem menos. Um sorriso quase imperceptível nos cantos da sua boca. Silêncio absoluto. Não preencha o vazio com palavras desnecessárias. Esse momento de tensão silenciosa é onde a atração nasce e se multiplica exponencialmente. É como aquela pausa cinematográfica logo antes do beijo que mudará tudo. Você está criando expectativa, mistério e desejo em estado puro. Está criando um vácuo emocional que a mente dela tentará preencher obsessivamente. Se você aplicar esses passos,
Você já se destaca da maioria, mas ainda falta uma última técnica avançada. O toque residual fantasma. Aqui está uma arma psicológica que poucos homens dominam. O toque residual fantasma. No momento derradeiro da separação, quando seus corpos estão a centímetros de se afastarem completamente, permita que a ponta dos seus dedos rocem levemente uma parte estratégica do corpo dela. Pode ser a lateral da cintura, o antebraço, ou, dependendo do contexto, até mesmo a mão. Mas atenção crítica. Agora o toque deve ser suave como pena de anjo. É um toque tão sutil que ela pode até mesmo questionar se realmente aconteceu. Esse microcontato ativa os neurônios espelho no cérebro dela, criando uma sensação fantasma que persiste mesmo depois do contato físico ter evaporado completamente. É como deixar uma impressão digital na alma dela. Psicologicamente, isso desencadeia o efeito Zeigarnik, a tendência compulsiva da mente humana de ficar obcecada com experiências incompletas ou interrompidas. Ela vai reviver aquele toque fantasma durante horas, tentando decifrar se foi real ou imaginário. Mas agora ainda falta uma pergunta essencial. Como saber se o seu abraço realmente fez efeito? Depois do abraço magnético, observe a linguagem corporal dela como um caçador observa pegadas na floresta. Se você executou tudo corretamente, ela demonstrará sinais involuntários que não consegue controlar. Aqui vão alguns exemplos. Ela brinca nervosamente com o cabelo ou ajusta a roupa, como se estivesse se preparando para algo. Ela mantém contato visual, depois desvia, e depois volta a olhar novamente. Ela encontra desculpas elaboradas para permanecer em sua órbita. O tom de voz dela se torna mais suave e íntimo quando fala especificamente com você. Ela toca o próprio rosto ou pescoço inconscientemente. Esses são sinais primitivos de atração que ela não consegue controlar conscientemente. É o cérebro reptiliano dela respondendo à sua energia masculina dominante. Quando você identifica esses sinais, você tem confirmação científica de que plantou as sementes certas no jardim da mente dela. Após um abraço intenso como esse, você pode optar por implementar uma técnica psicológica devastadora que homens de alto valor usam instintivamente: a criação estratégica de vácuo emocional. Após criar toda essa conexão e intimidade, você diminui sutilmente sua disponibilidade emocional. Não desapareça completamente, isso seria estranho. Mas cria um contraste inteligente entre a intimidade do abraço e uma certa distância emocional controlada. É como oferecer a ela um gole de vinho caro e depois guardar a garrafa num cofre. Ela vai querer mais, mas terá que vir até você para conseguir. Esse princípio explora a psicologia da intermitência, o mesmo mecanismo neurológico que torna os jogos de cassino tão devastadoramente viciantes. Recompensas intermitentes e imprevisíveis criam um desejo muito mais intenso e duradouro do que recompensas constantes e previsíveis. É a diferença entre ser o homem que ela dá como garantido e ser o homem que ela não consegue parar de pensar. É fundamental compreender a linha tênue, mas crucial, entre confiança magnética e arrogância repulsiva. Confiança é quando você está completamente confortável consigo mesmo, sem precisar provar nada para ninguém. É silenciosa, sólida, inabalável como montanha. É poder sem necessidade de demonstração. Arrogância é quando você precisa constantemente demonstrar o quão incrível você acredita ser. É barulhenta, insegura, compensatória como perfume, barato tentando esconder mau cheiro. No contexto do abraço, confiança é manter controle da situação sem ser possessivo. Arrogância seria segurar ela além do limite confortável ou fazer movimentos inapropriados que quebram o consenso. A diferença fundamental está na intenção. Um homem confiante abraça para criar conexão genuína e mútua. Um homem arrogante abraça para alimentar o próprio ego faminto. Por isso você deve calibrar o tipo de abraço que está recebendo antes de aplicar qualquer técnica. Se você percebe que ela não está interessada em manter o abraço, ou se está distraída conversando com outras pessoas durante o abraço, não force a situação. Se você insistir em segurá-la, criará o efeito oposto da atração. Ela desenvolverá um impulso inconsciente de escapar de você. Deixe-me mostrar exemplos específicos de abraços que aniquilam qualquer possibilidade de atração. O abraço do desespero ansioso. Você aperta com força excessiva, tentando compensar insegurança interna com intensidade física. Resultado: ela se sente sufocada e quer fugir. O abraço do robô programado. Você pensa tanto na técnica que esquece de estar presente no momento. Resultado: ela detecta que você está fingindo ser alguém que não é. O abraço do carente.
Você não consegue ler os sinais de que ela quer se afastar e ultrapassa os limites sociais. Resultado: desconforto máximo e constrangimento mútuo. Lembre-se, mulheres possuem uma intuição cirúrgica para detectar falsidade. Se você não estiver genuinamente presente no momento, ela descobrirá em segundos e o resultado será negativo. Existe o momento perfeito para iniciar, o momento perfeito para intensificar e o momento perfeito para concluir o abraço. Errar esse timing é como contar uma piada durante um funeral. Antes de encerrarmos aqui, vão alguns sinais de que é hora de encerrar ou prolongar o abraço. Sinais de que é hora de finalizar o abraço. O corpo dela começa a demonstrar tensão. Sutil. Ela faz movimentos quase imperceptíveis para se afastar. A energia do momento começou a diminuir naturalmente. Sinais de que você pode prolongar o abraço. Ela suspira e relaxa ainda mais profundamente contra você. As mãos dela se movem para posições mais íntimas. Ela não demonstra absolutamente nenhuma pressa para se separar. É como surfar a onda perfeita. Você precisa sentir intuitivamente o movimento das águas para saber quando acelerar e quando desacelerar. Um surfista medíocre luta contra a onda. Um surfista mestre dança com ela. Agora que você possui a teoria completa, como transformar isso em realidade sem parecer um androide programado? A chave está na prática consciente e gradual. Comece analisando honestamente como você normalmente reage aos abraços. Você fica tenso como uma tábua? Se afasta com velocidade? Evita contato visual? Identifique seus padrões atuais e então, metodicamente, implemente as mudanças. Como qualquer habilidade que vale a pena dominar, isso exige prática deliberada, para se tornar naturalmente fluido. Pratique com situações seguras do cotidiano. Família, conhecidos, situações sociais neutras. Use essas oportunidades para calibrar sua energia e desenvolver confiança genuína na técnica. Mas jamais esqueça, o objetivo não é manipular ninguém, mas sim expressar sua masculinidade autêntica de forma naturalmente atrativa. A diferença, crucial, está sempre na intenção. Existe uma lei inflexível que você deve sempre seguir. Jamais escalhe a intimidade mais rapidamente do que ela está preparada para receber. O abraço magnético não é sobre forçar situações artificiais, mas sim sobre criar o ambiente perfeito para que a atração natural floresça organicamente. É como cultivar um jardim. Você pode fornecer solo rico, água pura e luz solar, mas não pode forçar a semente a crescer mais rápido que sua natureza permite. Se você detectar qualquer resistência ou desconforto da parte dela, imediatamente, ajuste sua abordagem. Respeito e calibração social são fundamentos para qualquer interação bem-sucedida. Um homem verdadeiramente poderoso nunca precisa forçar nada. Ele cria as condições ideais e permite que a magia aconteça naturalmente. Quando você domina completamente a arte do abraço magnético, algo fascinante acontece. Sua confiança em todas as outras áreas da vida aumenta exponencialmente. É um efeito cascata psicológico. Quando você sabe que pode criar conexão profunda através do toque respeitoso e da presença masculina autêntica, você carrega essa energia vitoriosa para todas as suas interações humanas. Mulheres detectam essa confiança a quilômetros de distância. É como um campo magnético invisível que atrai naturalmente pessoas de alta qualidade para sua órbita. Você se torna o tipo de homem que as pessoas lembram. O tipo de homem que faz diferença. O tipo de homem que deixa uma impressão duradoura em cada pessoa que cruza seu caminho. No final das contas, o abraço magnético não é realmente sobre técnicas mecânicas ou táticas manipulativas. É sobre se transformar no tipo de homem que naturalmente inspira confiança, segurança e atração genuína. É sobre desenvolver presença, aquela qualidade indefinível e poderosa que faz as pessoas pararem o que estão fazendo quando você entra em uma sala. Não desperdice essas oportunidades preciosas. Esteja presente como uma montanha. Seja autêntico como o oceano. Seja o homem que ela não consegue apagar da memória. E quando você dominar essa arte ancestral mas poderosa, descobrirá uma verdade libertadora. A atração não é algo que você precisa perseguir desesperadamente como um mendigo faminto. Em vez disso, ela começará a fluir naturalmente em sua direção, como rios correndo inevitavelmente para o mar. Use esse poder com sabedoria, respeito e autenticidade absoluta. Resto será pura magia. Nos vemos no próximo episódio.